Olá, sejam bem-vindos. Como a nossa casa está fechada temporariamente devido à epidemia da Covid-19, nós estamos realizando essas breves palestras pelas redes sociais. A de hoje, nós vamos falar sobre o porquê nós não lembramos das existências passadas, das nossas outras vidas. E essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas. E, inclusive, é uma dúvida muito comum entre os mais céticos, porque esse não lembrar é justamente usado para negar o nosso processo evolutivo por meio das múltiplas existências. O que é verdadeiramente lamentável, né, devido às inúmeras oportunidades que são perdidas. Mas então, a pergunta inicial e a dúvida inicial é: será que ajudaria nós sabermos das nossas existências anteriores? Bem, para tentar ilustrar um pouco e tentar entender um pouco mais sobre isso, eu trago aqui uma breve história dos nossos personagens, Romeu e Julieta. São duas pessoas normais, duas pessoas comuns, que, durante a sua encarnação, ficaram amigos, eles se tornaram namorados e, posteriormente, eles até se casaram. Porém, no dia a dia, Julieta se tornou muito ciumenta. Ela tinha um perfil muito ciumento, muito possessivo. E era possível, bastava ela enxergar Romeu com outra pessoa ou em outros ambientes onde tivessem mulheres, por exemplo, que tudo pegava fogo. Ela perdia o controle em virtude desse ciúme. Então ela resolve fazer o quê? Acabar com o problema. Se Romeu não fosse dela, não seria de mais ninguém. Então ela envenena o Romeu e acaba com o problema. Então o Romeu acaba desencarnando. E após desencarnado, o Romeu não perdoa a Julieta. Ele é tomado por aquele sentimento de ódio e ele então fica ligado ao plano terrestre. E ligado ao plano terrestre, ele passa a se tornar um obsessor de Julieta, né? Porque ele quer vingança. Ele passa a interferir na vida da Julieta, que devido ao sentimento de culpa e remorso que ela já sentia pelo que ela tinha feito, permitia que existisse uma conexão energética entre eles. E com o tempo, a Julieta também desencarna. Só que na espiritualidade, o que acontece? A Julieta se arrepende do erro. Ela entende que o que ela fez foi equivocado. Foi, de fato, um grande erro. Então ela, dentro do seu plano reencarnatório próximo, ela decide voltar como mãe de Romeu. Ou seja, se ela tirou a vida em uma existência, ela pretende agora dar a vida na próxima existência. Então, numa outra vida, tudo se concretiza. Julieta está feliz porque vai ter um filho, ou seja, ela passou pelo processo de reencarnação, ela nasceu num novo corpo, ela cresce, ela amadurece e aí sim está apta a gerar um novo filho. E esquecida do passado, ela passa por esse processo de gravidez normal, como inúmeras outras mulheres ao redor do mundo. E quem será o filho dela? Será Romeu, que será encarnado, de fato, como o filho da Julieta. E ela tanto aguarda e deseja ter justamente aquele que ela foi o algoz na outra vida. E também neste momento, esquecido do passado, Romeu encarna e tem uma boa vida com a sua mãe, porque ele não lembra de nada. Então, chegamos ao fim da história e a questão é: o que essa pequena historinha nos ilustra? Ela nos ilustra que o esquecimento do passado, na verdade, oportuniza as reconciliações. Por quê? Se Romeu lembrasse do mal que Julieta tinha feito para ele no passado, como é que ele ia reagir? Seria aquele ciclo de ódio interminável, pois nós cederíamos sempre àqueles sentimentos de agressividade que caracterizam o nosso estágio evolutivo. Então, na próxima encarnação, seria Julieta, que iria desencarnar. Na outra encarnação seria o Romeu, e para se vingar novamente na outra encarnação, Romeu ia novamente matar a Julieta, e nós teríamos o quê? Um ciclo interminável, como eu disse, de ódio, de mútua agressão. Então, com o esquecimento do passado, esses ciclos de ódio são reduzidos e, por vezes, rompidos, para que ambas as almas, nesse caso Romeu e Julieta, por exemplo, possam seguir suas jornadas desligadas desses sentimentos que são tão prejudiciais. E este mecanismo, na verdade, favorece que cada encarnação seja um novo começo, seja de fato um recomeço.
O esquecimento temporário, porque ele é temporário, é só durante enquanto nós estamos aqui nesse processo no planeta Terra, né, encarnados, é um dos princípios fundamentais da reencarnação. Pois, se nós lembrássemos do mal que nós fizemos, dos sofrimentos, dos inimigos que nós criamos, será que, voltando ao planeta aqui, nós conseguiríamos viver entre eles novamente? Essa é a grande questão. No livro O Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve sobre o esquecimento do passado. O que ele diz então? Em vão se objeta que o esquecimento do passado, constitui o obstáculo a que se possa aproveitar de experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as que odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. E o outro trechinho seguindo diz o seguinte: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que devemos concentrar-se toda a nossa atenção. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Falando sobre o processo de reencarnação, nós vimos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, mas há referências também no meio científico atual. O Dr. Ian Stevenson, ele é cientista e psiquiatra, ele ofereceu um livro chamado 20 Casos de Reencarnação, onde essa rigorosa metodologia que ele criou para investigar a reencarnação é, por enquanto, a melhor maneira de abordar esse assunto sobre um prisma científico, caso nós tenhamos pessoas céticas que não consigam compreender o que Allan Kardec traz no Evangelho. Nesse livro, que ele publicou 20 casos sugestivos de reencarnação, que foi entre 1966 e 1977, pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele fala sobre os fenômenos que ele chamou de recordação espontânea de informações sobre vidas anteriores. E como ele fez isso? Ele viajou para inúmeros lugares do mundo, incluindo o Brasil, e investigou casos de pessoas que lembravam de situações vividas em outras existências e foi confirmando as evidências, visitando os lugares citados pelas pessoas, entrevistando pessoas que lembravam dos casos ocorridos, arquivos públicos, jornais, revistas, e percebeu que toda a informação coletada e apontada era coerente com o que aquelas pessoas, que eram especialmente crianças e jovens, diziam ter lembrança, sem, nessa presente vida deles, ter qualquer contato com esses lugares, situações e pessoas. Então é a ciência tradicional confirmando o fato de que os espiritualistas já sabem há milênios. Então, para os mais céticos, é uma leitura recomendada. Mas retomando ao nosso tema inicial, por que não lembramos das vidas passadas? Então, é porque lembrar não nos seria útil, como diz no Evangelho. É para nossa melhoria e para nossa evolução. É um processo, é um mecanismo inteligente de preservação e de autopreservação, na verdade, dado pela nossa fonte criadora para oportunizar o nosso aprendizado, para que entendamos que não é aguentar o problema
que isso é o nosso modelo mental hoje. A gente entende que precisamos aguentar o problema, quando na verdade nós não precisamos aguardar, nós precisamos aprendermos com o problema. Por isso, muitas vezes nós precisamos repetir as lições e passar pelo esquecimento temporário para confirmar que esse aprendizado está cristalizado dentro de nós. E o nosso principal guia, como diz no Evangelho, é a voz da consciência. A voz da consciência, ela é o nosso instrumento de navegação mais confiável. Ela nos indica o caminho, então precisamos ouvir com mais presteza o que ela nos indica, principalmente o que ela diz, para que a nossa experiência aqui como encarnados seja mais produtiva e nós consigamos romper e superar qualquer obstáculo que nós tenhamos criado em momentos do passado, ok? Como referência também, já que nós estamos falando desse assunto, eu recomendo Vida Antes da Vida, do Jim Tucker, que é a continuidade do estudo, é um médico norte-americano que faz a continuidade do estudo do Ian Stevenson. Tem o livro Almas Antigas, do Tom Schroeder, né, que é um estudo específico sobre a metodologia usada pelo Dr. Ian Stevenson. E como praxe, o Livro dos Espíritos, pois no capítulo 8 tem perguntas e respostas que são especificamente sobre esquecimento do passado. Recomendo também livros como A Reencarnação, do Gabriel Delanne, e O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. E para encerrar nosso encontro de hoje, convido todos para fecharem os olhos e se concentrarem, para que juntos possamos fazer uma harmonização final. Então vamos respirar profundamente, acalmar a nossa mente. Vamos imaginar o astro-rei, o Sol, iluminando o nosso planeta. Vamos nos imaginar em meio à natureza e seus raios chegando até nós, nos banhando de luz. Vamos sentir os cheiros, sons, frescor. Pouco a pouco, vamos nos integrando a ela, pois nós somos parte da natureza. E essa troca vai nos limpando, nos aliviando, nos curando, nos harmonizando, restabelecendo a nossa energia e nossa vitalidade. Então vamos manter essa conexão ativa. Ela é a conexão com a fonte criadora que tudo nos oportuniza para a nossa evolução. E com um sentimento de gratidão, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Uma ótima semana a todos e que assim seja.